A graça do Senhor Jesus nos alcançou através da palavra dele. E quando nós abrimos o coração para essa palavra entrar, essa palavra vai dar e produzir frutos dentro da gente. O Senhor Jesus, ele quer estabelecer um reino, não aqui fora, um governo aqui fora, mas um reino dentro de você. Você aceita? Hoje nós vamos meditar em Gênesis 30 e 31 e vamos ver o que o Espírito Santo vai nos dar hoje. Meu Deus, obrigado pela tua graça, misericórdia, pela tua palavra, que nos mostra o caminho da salvação. Por isso, fale conosco, meu Deus, e ilumina o nosso entendimento. Amém. O comentário do bispo, que vai do 1 ao 24, do capítulo 30, começa assim: As tribos de Israel. Esse trecho mostra a formação da família de Jacó, cujos filhos constituíram as 12 tribos de Israel. Apesar das fraquezas humanas, como as observadas nas atitudes de Jacó, Deus permanece fiel aos seus propósitos e não deixa de cumprir o que prometeu. Jeremias 1,12 diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então, tudo que Deus faz é velando para que a sua palavra se cumpra na vida daqueles a quem ele chamou, a quem ele escolheu. Deus é fiel, minha amiga, meu amigo. Ele tem o carinho, o cuidado de fazer com que a sua palavra e as suas promessas não caiam por terra, mas venham se cumprir sobre a nossa vida. Vamos seguir então no versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, se não morro. O comentário que o bispo faz é: dá-me filhos, se não morro. Essa expressão mostra o desespero e a aflição de Raquel por não poder engravidar, diferentemente de Lia. No Antigo Oriente, uma mulher que não tinha filhos era tratada com desprezo. E aqui você vê mesmo a diferença, né? Assim como Lia, ela tinha os olhos tenros, quer dizer, ninguém a considerava ou valorizava, já Raquel era supervalorizada. No entanto, ela não estava dando filhos. E olha o que ela teve da irmã: inveja. Mas você acha que a inveja é boa? No caso aqui, não. Essa inveja provocava com certeza problemas para Lia. E aí nós vamos continuar agora. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então quer dizer, ela vendo que não possuía filhos, ela pegou a serva dela para que ela pudesse dar filhos a ela. E aí continua: Então disse Raquel no 6, Julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, tenho vencido, e chamou o nome Naftali. Quer dizer, nessa inveja que ela tinha da irmã, ela considerou como uma luta. Cada filho que Lia tinha era uma afronta para ela, era o desespero dela, era a dor dela. Então, conforme a serva ia tendo filhos, é como se ela estivesse se vingando, né? Então, os desejos do coração de Raquel não eram bons. Aqui você consegue ver isso. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por sua mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: Afortunada, e chamou seu nome Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: Para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou seu nome Aser. Aí você vê, né, a disputa das duas por uma situação que não precisava chegar a esse ponto. No 14, e foi Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandágoras no campo
e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dá-me das mandágoras do teu filho. Ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo essa noite, pela mandágora do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandágoras do meu filho. E deitou-se com ela naquela noite. Quer dizer, Jacó ele vivia em função de Raquel, então ele não dava grande assistência a Lia. Olha que ponto, né? Ao ponto de se negociar a ele. Quer dizer, a coisa estava mesmo descambada. Jacó, com certeza, muito revoltado, né? Por ter sido enganado pelo seu sogro, trabalhar tantos anos sem nenhuma fonte de renda para ele e para sua família. E a família crescendo. Aí diz assim no 17: e ouviu Deus a Lia, e concebeu e deu à luz um quinto filho a Jacó. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Issacar. E Lia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou o seu nome Dinar. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. Bom, aqui diz, lembrou-se Deus. Toda vez que Deus se lembra de alguém, é porque esse alguém buscou a ele, né? Alguém requereu a ele. Na novela de Gênesis, tem uma cena em que Lia, ela fala para Raquel orar a Deus. Ela fala assim: olha, o nosso marido Jacó, ele tem a promessa de Deus de fazer dele uma numerosa nação. Então por que você não ora a esse Deus e pede para que ele cumpra a promessa dele em você também? E aí até Raquel fala assim: ah, mas eu não sei se ele vai me escutar. Mas, enfim, ela vai para sua tenda, faz uma oração pedindo que Deus a atenda e dê filhos. Então ela veio a conceber. Então faz jus, né? Faz sentido esse texto aqui da Bíblia. Lembrou-se Deus de Raquel. A mesma coisa eu digo a você. Você que está agora me acompanhando nessas mensagens. Você está diante da palavra de Deus, diante da palavra de um Deus todo-poderoso. Será que ele não pode cumprir a palavra dele para com você? Pode. Tudo é possível quando se crê e tem fé em Deus. O que você precisa é aplicar essa fé, é crer que a palavra de Deus vai se cumprir em você e manter uma vida com Deus, uma intimidade com Deus. Seguindo, 23, e ela concebeu e deu à luz um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescentou outro filho. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Então quer dizer, ele estava reconhecendo que Deus fez através de Jacó, e por amor de Jacó abençoou a ele. E agora ele está diante de uma proposta, determinar o salário que ele queria receber. No 29, então lhe disse: tu sabes como te tenho servido, e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: te darei. Então disse Jacó: nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isso será o meu salário.
Porque normalmente esses animais, né, que eles tinham duas cores, eles não eram tão valorizados como o todo negro ou o todo branco. Então, ele pediu isso como salário, né? Seria justo. Ele ficaria com os melhores, né? Os que dão mais recursos, que dão mais valor do que aqueles. Porque, por exemplo, ao tirar a lã, uma lã toda pintada, né? De preto, de branco, de moreno. Então, o que iria acontecer? Aquela lã não seria tão valorizada como aquela pura, toda branca. Compreendeu? Aí o 33. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres o meu salário e estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos de seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então, quer dizer, ele foi esperto, né? Labão pegou e já limpou o rebanho e levou ele embora, e deixou Jacó sem salário de novo, né? Agora, se todas eram brancas e todas eram pretas, por exemplo, como é que elas iriam gerar ovelhas de outras cores, né? No 37, então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, onde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E quando concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas, então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Interessante, né? Olha a ideia de Jacó, colocar aquelas varas num princípio em que não havia nada que pudesse ajudá-lo. Quer dizer, a fé é assim, a fé é um firme fundamento de coisas que nós esperamos. Se estamos à espera é porque ainda não recebemos. A certeza e convicção de coisas que não se veem. Se não vem é porque não existe, mas existe na nossa imaginação. Por isso, a fé e a imaginação, elas são duas pernas que caminham juntas. Sem a imaginação não há fé. A fé sem imaginação não existe. Então, aquilo que Jacó começou a ver dentro dele, ele transferiu para as varas, né? Ele manifestou nas varas, ele expressou nas varas o que ele queria. Então, quando aquele rebanho forte ia dar à luz, olhava para a vara. Automaticamente, quando nascia aquele animal, nascia de acordo com o salário dele. Então, o salário dele veio de Deus, né? Toda a riqueza dele, porque ele enriqueceu muito, veio de Deus, não veio de Labão. Porque por Labão, a gente vai ver mais tarde, Labão mudou o salário dele diversas vezes para tentar enfraquecer ele, impedir ele de ser rico. No 31, então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda essa glória. Eles não estão lembrando que Jacó trabalhou anos a fio, né, pesado, por nenhum salário, por nada, por zero, apenas como herança das duas filhas. E agora eles acham que Jacó estava roubando o pai, né? Quando na verdade foi o pai que roubou ele. No 2, viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. Quer dizer, claro,
Jacó estava enriquecendo, ele não estava gostando daquela ideia, né? E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então, agora começa a se cumprir uma palavra que Jacó havia feito lá atrás. Não sei se você se lembra. Quando ele fez o voto com Deus derramando o azeite, ele falou: tornar a casa do meu pai em paz. Chegou a hora dessa promessa se cumprir. Deus, ele zela, ele preza pela sua palavra. No 4. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo, para junto do seu rebanho. E disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Então, olha só, Labão, ele era tão maldoso, né? Ele era tão corrupto, que ele, vendo a prosperidade de Jacó, quis mudar o salário dele para prejudicar ele. A primeira coisa que ele fez para prejudicar Jacó foi tirar o sustento de Jacó, quer dizer, as ovelhas salpicadas, malhadas e morenas, ele arrancou tudo do rebanho, deixou Jacó na mão, mas Deus não o desamparou. O homem pode cometer injustiça contra você, mas a nossa justiça vem de Deus. Aí ele diz, no 8, quando ele dizia assim: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do vosso pai e deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna-te a terra de tua parentela. Então quer dizer, primeiro que aquela revelação, né, das varas que ele fez, foi por divina revelação que Deus deu a ele. Assim é hoje, né? Não que Deus vai falar em você em sonhos ou vai te dar uma visão, não, porque ele já nos deu a palavra dele. A palavra de Deus já serve como uma revelação para nós, primeira coisa. Mas uma coisa ele vai fazer, ele vai inspirar aqui, ó, seus pensamentos. Ele vai inspirar você naquilo que você tem que fazer. Ele vai te dar uma ideia, uma direção. E você vai então se guiar através dela para que as coisas deem certo. Olha o comentário do Bispo Macedo aqui, ó. Eu sou o Deus de Betel. Muitos anos haviam se passado desde aquele dia do voto em Betel. Àquela altura, Jacó não possuía nada. Além disso, corria risco de morte. Mas agora tudo estava diferente, pois o Todo-Poderoso o havia abençoado de forma grandiosa. Além de família e servos, Jacó tinha riquezas como ouro, prata e grande rebanho. Quando há fé e sinceridade no voto, Deus o aceita e dele não se esquece. Seguindo para o 14. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de meu pai, de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro. Então, olha como Labão tratava as filhas, mas também olha como as filhas olhavam para o pai, né? Olha o relacionamento. Dos dias de hoje está assim, né? Frio. Você já parou para pensar que há pessoas morando numa mesma casa, mas parecem ser estranhos? O pai não conhece bem os filhos porque também não se interessa na vida deles. E os filhos também não se importam com os pais porque pelo desprezo deles, então vive uma família dentro de uma casa, desconhecidos entre si. Não se tornam amigos, né? E aí, continuando, diz assim no 16: porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou.
Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos de seu pai, que seu pai tinha. Então, para que você entenda, não é que ela era apenas idólatra, tão somente isso, mas é que aqueles ídolos, né, eles representavam a aquisição de um campo, de uma propriedade, né? É como se hoje nós chamamos de escritura. Então ela foi furtar, quer dizer, ela roubou do seu pai, né? Ela não roubou apenas um ídolo, né? Ela roubou uma propriedade do seu pai. No 20. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo que tinha. E levantou-se e passou o rio e se dirigiu para a montanha de Gileade. Sabe, eu vejo uma impulsividade aqui em Jacó, né? Ele não precisava ter fugido, porque era Deus que estava mandando ele sair. Será que Deus ia mandar ele entrar numa enrascada? Ele falou, sai daí agora. E se ele fosse avisar Labão, e Labão ia criar uma confusão? Quer dizer, ele foi imprudente, né? Se Deus deu uma direção, ele poderia falar com o sogro, dizendo que estava indo embora, e o sogro não poderia impedir, porque depois nós vamos ver o sogro querendo fazer mal a ele, e Deus apareceu para ele falando para não tocar em Jacó. Então, quando nós temos a proteção de Deus, não tem por que você agir na emoção, né? Com base do coração, porque dá tudo errado. No 21. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe, guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. Então aqui está a prova, né, de que Deus não deixaria Labão fazer mal a ele. Por isso que eu considero a atitude de Jacó precipitada. No 25, alcançou, pois, Labão a Jacó e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó, que fizeste? Que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e lograste-me e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, e com tamboril, e com harpa. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente agiste. Agora, fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo, guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. E agora, se queres ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão, por que temia? Pois que dizia comigo, se porventura não me arrebataria as tuas filhas, com quem achaste os teus deuses? Esse não viva. Reconhece diante dos nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então quer dizer, o espírito de Raquel não era nada bom, né? Ela tinha roubado. E ele falou, olha, com quem você achar, então que morra. Olha só o poder da palavra. Então entrou Labão na tenda de Jacó, na tenda de Lia, na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai, não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Quer dizer, ela mentiu, né? Porque ela estava com aquilo e ela estava ocultando. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que
que tão furiosamente me tens perseguido, havendo apalpado todos os meus móveis que achaste, e de todos os meus móveis de tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumia no calor e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o meu Deus, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo, me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao meu trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: essas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas ou aos seus filhos que deram luz? Agora, pois, vem, façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e a erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jagar Saduta, porém Jacó chamou Galeade. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeade. Eu estou aqui até pensando, né? Quando você coloca uma oferta no altar de Deus, aquela oferta se torna sua testemunha diante de Deus também. Forte. E o altar também, né? O altar é sua testemunha. No 49. E Mispa, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha contra mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim para o mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada e beijou seus filhos, suas filhas, e abençoou-os e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Eu acho que nesse momento frustrou todos os sonhos de Raquel. Porque se o campo ficava do lado de Labão, ela não poderia, nem ela, nem seus filhos, passar para aquele lado. Quer dizer, o furto dela caiu por água abaixo. Não deu certo. Minha amiga, meu amigo, a mentira não dá certo. O engano não dá certo. Vale a pena falar a verdade, pagar por isso. Vale a pena andar com Deus. A recompensa é muito melhor. Avalie sua vida, como é que ela está. Veja como é que você tem andado diante de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você. Manda esse vídeo para quem você ama e dá o seu gosto. Faz seu comentário também. Fica bem.